Boa noite, gente. Boa noite. Bom, eu sou o Alessandro, engenheiro aqui do NU desde setembro de 22, estou na área de fraude. Eu sou o Jairo, também engenheiro. Estou no Nubank faz 2 anos, também na área de fraude. Legal, gente. Hoje a gente vai falar sobre a nossa plataforma de análise de risco, Defense Platform, mas antes de começar a falar sobre ela, eu queria apresentar o time que trabalha nela. Além de mim, tem o Anderson, o Augusto, a Camila, a Daiane, a Eileen, Evilávio, Jairo e a Maria. E esse time é do Brasil todo, não é só de São Paulo. A gente trabalha modelo híbrido, então, para quem não conhece também, aproveitando aí o jabá, a gente trabalha a cada 12 semanas, normalmente remoto, e uma semana presencial. Mas vamos para o tema aqui. A gente vai falar sobre a plataforma, mas antes da plataforma, o que a gente tinha? Né? A gente tinha esse desenho de integração. Né? A gente sempre teve análise de risco, não só em transacional, mas em outros tipos de eventos. Mas o que acontecia? Cada produto, cada área tinha que integrar com produtos diferentes de fraude para motivos diferentes. E isso não é eficiente. A gente sabe que isso não escala, não evolui, não existe um padrão. Fica difícil a integração, demora para integrar, demora para entrar a defesa no ar e a gente corre risco. Então, com essa necessidade em mente, há mais ou menos 5 anos, a gente construiu, idealizou a plataforma. Então, Defense Platform já é uma evolução do que foi no começo. Né? Ela tem como objetivo facilitar a integração entre produtos no Nubank com as defesas da área de fraude. Né? Ela está representada aqui com uma caixinha, né? Que o objetivo dela é ter uma plataforma confiável. Hoje, a gente tem um índice de mais de 99,98% de disponibilidade. Ser escalável, a gente tem, depois eu vou passar números, mas a missão de fazer análises nos eventos, da forma mais rápida possível. Um exemplo é o Pix, a gente tem que fazer todo o ciclo de análise, depois a gente vai falar um pouquinho mais, em menos de 1 segundo, em 900 milissegundos. Ela é extensível. Hoje a gente opera no Brasil, Colômbia e México. É a mesma plataforma que opera nos três regiões, e ela está pronta para entrar em outras regiões quando for necessário também. Ela é fácil de integrar. Se a gente for pensar no modelo anterior que a gente tinha, ela hoje existe um padrão, um protocolo que facilita o processo de integração dos produtos com a plataforma. E ela também olha para a eficiência de custo. Né? Inclusive, recentemente, a gente fez um trabalho que pôde reduzir em quase 70% o custo operacional da plataforma. Esses 5 pilares, eles são constantemente revistos. Né? É um ciclo contínuo. Então, a gente sempre está olhando como melhorar a eficiência dela, a escalabilidade, como a gente facilita a integração, como a gente reduz custos, porque a gente sabe que ela cresce constantemente e a gente sempre vai ter oportunidade para fazer isso acontecer. Mas, descendo um pouquinho mais, né, olhando um pouquinho mais o que é a plataforma. Falando das caixinhas fora do grande quadrado, né, a gente tem os eventos. Eventos são a integração do produto. Né? Então, do Pix, do cartão, não só transacional, a gente tem outros tipos de eventos. Então, ele vai entrar na nossa plataforma, né, através do orquestrador de fluxo, de flow. Esse evento ele carrega um contexto. Né? Então, ele tem várias informações ali que a gente utiliza também. Por exemplo, se for a gente pegar uma transação Pix, a gente tem origem, a gente tem destino, a gente tem valor, a gente tem algumas coisas que a gente já usa como informação importante para análise. Além disso, né, quando ela entra ali no orquestrador, aquele evento tipo Pix, ele está configurado com o que ele tem que fazer.
No Pix, a gente tem mais de 40 processos entre regras e modelos que ele processa para dizer se aquela transação de Pix ela tem um risco ou não. Então, ela vai para o nosso gestor de regras e modelos e ele começa o processo de forma síncrona. De novo, nesse exemplo, mais de 40 processos, que pode ser simultâneo, em paralelo, e ele vai buscar informações no que a gente chama de features. Features pode ser uma fonte de dado, pode ser um serviço interno, pode ser um serviço externo, um modelo, pode ser, por exemplo, um serviço da AWS ou de um third party provider. Ele processa a informação e ele traz para aplicar a regra em cima dessas informações e ele devolve para o orquestrador. O orquestrador, com essa análise de risco, com esse score, ele decide o que ele faz. Se ele devolve ok para o evento integrador, produto que chamou, ou se ele vai tomar alguma ação, que são essas duas caixinhas em cima e embaixo. A gente tem dois tipos de ações diferentes. A gente tem o que a gente chama de Live Action Manager, que é o nosso gestor de ações em tempo real. O que é uma ação em tempo real? É o bloqueio da transação, por exemplo. Para quem é cliente Nubank, quando vai fazer uma transação por uma conta que é suspeita, ele mostra para você que ela pode ser uma conta fraudulenta. Passou por aqui também. E a gente tem outros tipos de ações, que a gente chama de backstage. O que é uma ação backstage? O Flow Orchestrator devolve esse evento com o score que ele definiu, só que ele manda para esse Backstage Action Manager para ele fazer alguma ação, que não vai bloquear aquela transação, mas ele pode abrir um report para ser analisado internamente, ou outras análises, outras ações em background. Depois de tudo isso acontecendo, a gente manda para a nossa ETL, que assim, é uma arquitetura distribuída, todo no Nubank, né? Então a gente usa ETL para a gente agregar os dados para fazer análises futuras. E aí, o que a gente tem de números hoje dessa plataforma, né? São números interessantes. Hoje a gente gera 100 terabytes de log por dia. Só essa plataforma. E esse volume de log é grande, muita informação, mas é o que possibilita a gente depois analisar e entender como a gente pode melhorar, onde a gente pode melhorar e até eventualmente troubleshoots, né? A gente processa 450 milhões de eventos por dia. Então, um Pix é um evento. Uma transação de cartão de crédito é um evento. Nubank processa 1/3 do Pix diário, volume Brasil. Então, é muito volume de transacional, mas não só transacional também. Esse volume aí de 450 milhões de eventos nos geram 5 milhões de requests por minuto. Por que tem essa relação? Como comentei, né? O Pix pode trigar mais de 40 processos de análise para cada Pix. Então, a gente tem uma relação aí de 1 para N, e aí gera esse volume grande de requests. Para tudo isso, né, eu tinha mostrado que a gente tem ali regras e modelos e features, né? Então, a gente tem mais de 340 regras e modelos amarrados aos eventos, e elas buscam ali nas features, que são os data sources, mais de 230 fontes entre features, modelos, etc. Hoje nós temos 30 times internos integrados com a plataforma e que nos gera hoje, em média, 10 deployments por dia, constantemente. Como a gente consegue chegar nesses números? Aí eu vou falar um pouquinho sobre a stack e a arquitetura Nubank. Nubank usa como linguagem principal, mais de 99% dos microserviços, o Clojure, né? E como banco de dados, a gente usa o Datomic. Datomic é uma engine, uma camada, que aqui a gente roda em cima do DynamoDB. Tem serviços que rodam diretamente também com DynamoDB, mas diria que 99% dos serviços é esse conjunto de dados. Todo Nubank é baseado em eventos.
é uma arquitetura focada em eventos. E aí a gente usa o Kafka para orquestrar tudo isso. Nossos modelos rodam em Python, e em cima disso tudo a gente tem uma grande stack de observabilidade, né? Com os logs, como mostrei anteriormente, com Trace, que possibilita a gente ver cada ponto de cada request, ou até mesmo dentro do mesmo request, cada ponto dentro do programa, a gente vê o tempo que gastou. Isso é super importante. A gente tem várias métricas aí, e também monitoramento em tempo real. Essa é a stack, né? Agora, do outro lado aqui, a gente tem o nosso modelo de infraestrutura, que é um pouco diferente. A gente chama de shard, né? A gente tem o shard global, que são serviços fundamentais para toda a estrutura funcionar, e a gente tem os shards. O que são os shards? Eles são Nubanks, todo Nubank replicado N vezes. Então, todos os serviços, e, se eu não me engano, hoje a gente tem mais de 2.000 microserviços únicos hoje, eles são replicados N vezes, e aqui no Brasil são 20 vezes, então a gente tem 20 shards, que possibilita diluir esse volume todo de requests. Por exemplo, nossos clientes, hoje no Brasil são mais de 100 milhões, eles são distribuídos nesses shards. Então, a gente tem, em média, aí, 5 milhões de clientes em cada shard. E isso ajuda a gente atingir aqueles números, né? A gente conseguir efetivamente ter o tempo correto na análise de risco. Agora eu vou passar a palavra para o Jairo, que vai falar um pouquinho mais sobre a plataforma de risco. Obrigado, gente. Então, vamos falar um pouco mais a fundo como que funciona cada componente da nossa plataforma. Hoje, uma defesa, ela consiste da parte da detecção e da ação. A detecção, hoje nós temos regras e modelos. Para a detecção acontecer, nós precisamos dos inputs. Podem ser features, podem ser dados externos de outras fontes, ou do contexto, que é o que vem do evento. As ações, nós temos as ações live actions, são as ações síncronas, e as backstage actions, que são as ações assíncronas, e tudo isso gera um output, que é um risco e uma recomendação. Um risco pode ser um risco alto, um risco baixo, e uma recomendação pode ser uma recomendação de parar a transação, de bloquear a conta, ou continuar. Vamos entender como é que uma regra funciona por dentro. Uma regra nada mais é do que uma decisão e um output. Hoje, uma decisão ela consiste de condições e cálculos. Essa decisão ela é escrita em código. Então, a gente depende de um engenheiro para ir lá, escrever um código closure, que, a partir dos inputs, faz uma decisão, um cálculo e retorna esse output. Pode ser o risco e a recomendação. Os modelos são modelos em Python, de Machine Learning, que são feitos pelos nossos Machine Learning Engineers, que também rodam na plataforma. Geralmente, os modelos eles demoram um pouco mais para serem executados, quando a gente compara com regras. A latência deles é um pouco maior. Então, a gente teve que criar um novo conceito na plataforma, que são as prés e as pós-políticas. Essas prés e pós-políticas nada mais são do que regras, que elas funcionam para determinar se esse modelo precisa ser executado ou não. Então, por exemplo, a gente poderia criar uma pré-política que faz alguma regra de negócio antes. Se essa pré-política já retornar um risco alto, então esse modelo nem precisa ser executado, então a gente ganha um tempo. E a pós-política é alguma outra regra de negócio que, baseado no resultado do modelo, a gente faz essa regra de negócio e também gera um outro output. Então, com isso, a gente introduz as dependências entre os componentes da plataforma. Então, hoje, boa parte da plataforma ela é declarativa. Então, esse é um exemplo de uma declaração, de uma configuração de um evento. Então, hoje, um engenheiro ele pode declarar um evento dele, por exemplo, de PIX. Ele pode dizer quais regras vão estar nesse evento de PIX, quais são as dependências dessas regras, quais modelos vão estar nesse evento e quais ações. E com isso, a gente consegue mostrar numa interface qual é a configuração de cada evento, quais eventos tem na plataforma, quais regras tem na plataforma. A visibilidade é um pouco mais fácil do que se fosse tudo em código mais bruto, né? E aqui é a parte da decisão. Hoje a decisão, a regra de negócio, ela é em código, então a gente depende 100% de um engenheiro para ir lá escrever um código closure que faz alguma regra de negócio. Então aqui, por exemplo,
É um código bem simples, que baseado no input que vem do evento, do amount, determina se o risco é alto ou não. Como que a gente faz para testar novas regras e modelos que estão entrando na plataforma? A gente usa o conceito de shadow, que é uma execução como se fosse um outro ambiente da plataforma. Então, a gente tem um ambiente de produção, que roda tudo de produção, que os clientes têm, recebem os riscos, e a gente reprocessa esses eventos em outro ambiente, que a gente chama de shadow. Então, nesse outro ambiente, roda outras regras, outros modelos, com o mesmo input que o ambiente de produção recebe. Então, com isso, a gente consegue comparar os resultados de produção e desse outro ambiente, para dizer se as novas regras, os novos modelos fazem sentido e tem uma assertividade boa. E como que funciona o orquestrador da plataforma? Essa foi a primeira versão do orquestrador, que ela não era muito eficiente. Então, esse orquestrador, ele dividia em camadas a execução, onde a primeira camada, ele sempre executava os componentes, então as regras e modelos que não tinham dependências. Então, regras ou pré-políticas, ou modelos que não tinham pré-políticas também. E ele ia criando camadas com base nas dependências que a gente tinha para os eventos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um modelo que tem uma pré-política, então esse modelo ele só é executado na camada 2, então ele tem que esperar tudo da camada 1 para ser executado, para aí sim ele ser executado. E isso a gente perde um pouco de eficiência. Então, nesse exemplo aqui, para esse evento, ele demoraria cerca de 550 milissegundos para ser executado. E aí, recentemente, a gente evoluiu esse orquestrador para uma segunda versão, usando o conceito de DAG. DAG é um acrônimo para Acyclic Graph, Direct Acyclic Graph. Ele é um grafo direto, então ele tem uma direção, e ele é acíclico, ele não tem voltas. Então ele tem um início e um fim. E com isso, a gente pôde ganhar mais eficiência. Então cada componente, ele espera o que depende dele para ser executado, executa e termina. Então a gente, por exemplo, nesse evento, no mesmo evento, ele passou de 550 milissegundos para 350. Isso só foi possível, a gente usou uma biblioteca interna do Nubank, que é pública, que se chama Nodely, então vocês podem olhar no nosso GitHub, e ela cria esse grafo com base em declarações também, então é algo bem simples. O que a gente tem de futuro para a plataforma, né? Então, a gente quer cada vez mais tirar o código e tornar as coisas mais declarativas para conseguir cada vez mais introduzir mais coisas na interface. Então, a gente quer poder criar esses componentes via interface, criar regras via interface e até poder criar a parte da decisão, da regra de negócio via interface, para a gente depender menos de engenheiros e outros profissionais de outras áreas também conseguirem contribuir e criar essas regras, criar essas decisões. Então, precisamos otimizar os recursos e trazer uma maior visibilidade dos custos das nossas defesas. Então, a gente precisa saber quanto custa para rodar cada defesa do Pix. Isso vai trazer mais facilidade para os nossos clientes. Eles vão conseguir também otimizar mais essas defesas. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Muito obrigada. Guardar as perguntas aí para o final. Pessoal online também. Agora eu vou convidar aqui o Rafael Ribeiro, nosso parceiro aí da AWS, ele é a solução de arquitetos lá, vai trazer para a gente compartilhar como que instituições financeiras estão aí modernizando seus sistemas antifraudes e utilizando o SageMaker. Me bem? Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou arquiteto de soluções da AWS, faço parte do time responsável pelos clientes financeiros, trabalho lá mais ou menos há uns 5 anos, e, dando continuidade ao tópico aqui de fraude, preparei um material para mostrar alguns pontos para vocês de como a gente pode construir arquiteturas e soluções de detecção à fraude utilizando os serviços da AWS e principalmente o Amazon SageMaker. Quando a gente fala dos serviços da AWS, a AWS possui um portfólio amplo, com diversos serviços, onde cada um deles vai atender a um caso de uso específico. Perfeito?
E quando a gente fala de detecção de fraude, isso não vai ser diferente. Porque quando a gente pega a jornada do cliente ali com instituições financeiras, vão ter várias etapas dessa jornada, onde cada uma delas vai ter um risco de uma fraude. Então, eu separei 4 etapas aqui para a gente conversar um pouco. A primeira é a questão de A primeira é a parte de integração. Integração, a gente está falando do primeiro momento de relação ali com o cliente, com a instituição financeira, quando ele vai abrir a conta, que é o processo ali de onboard. Então, muitas vezes, ele, em grande parte das vezes, tem que enviar ali documentos, né? Então, RG, CPF, carteira de motorista, comprovante de rendimento, e fica como responsabilidade da instituição financeira verificar essas documentações e garantir que elas são reais. Então, e que tipo de fraude pode acontecer nesse momento? O que a gente chama de fraude de identidade roubada. É quando um fraudador ele vai usufruir ali, ele vai criar várias contas nessa instituição, utilizando informações que vieram de violação de dados. E aí existem várias estratégias para se fazer isso. Phishing pode ser uma delas, onde vai lá disparando mensagens em SMS, WhatsApp, rede social, coleta essas informações e utiliza dela para abrir essas contas. Depois a gente tem a parte de pré-autorização, que é quando o cliente está ali no aplicativo, no mobile ou na aplicação web, colocando as suas credenciais para se autenticar na sua conta. E tem a parte de roubo de credencial. Então, qualquer vazamento das suas credenciais ali para o fraudador, ele vai conseguir acessar a sua conta. Muitos deles conseguem também listas ali, acabam adquirindo listas de credenciais, de pares de usuário e senha, e eles criam um mecanismo para ir testando pelos locais onde você teve ali acesso às URLs, e no momento que ele conseguir fazer essa autenticação numa instituição financeira, ele já está dentro, ele consegue fazer esses processamentos, fazer pagamentos, fazer compras, né? E tem a outra parte que é durante a compra ou a transação. Aqui ele não entra ali na sua conta, mas ele consegue processar uma conta, por exemplo, uma compra, por exemplo, utilizando o seu cartão de crédito. E aqui o que acontece muito é, o fraudador ele consegue ali adquirir uma lista ali de números de cartões, certo? Dessas informações, automatiza o que a gente chama de botnets ali, onde ele vai ficar fazendo várias transações, muitas vezes colocando ali uma inteligência para adivinhar a validade ali do cartão, e no momento que ele consegue uma, ele vai fazendo várias outros processamentos, né, outros pagamentos, muitas vezes num valores menores ali, para passar despercebido por alguns modelos, e depois ele vai aumentando. E, por final, a gente tem a pós-autorização. A pós-autorização é quando o cliente, ele querendo, acidentalmente ou não, ele faz uma compra legítima, mas depois ele solicita o estorno. Certo? E aí tem todo o processo da instituição financeira, dela verificar se aquela compra realmente foi legítima, passou uma fraude ou não, para ver se precisa fazer o estorno. Então, para cada uma dessas etapas, vai ter uma arquitetura de referência e um serviço da AWS que pode nos apoiar. E quais são essas etapas que a gente pode ajudar? Na parte de verificação de identidade, para essas fraudes de integração, verificação de autenticação, no momento das suas credenciais, e também prevenção à fraude. Não vai dar para a gente falar das 3, então eu selecionei 2 para a gente conversar aqui hoje, que é a verificação de identidade e prevenção de fraude. Vamos começar por verificação de identidade. Então, acho que todo mundo já passou por isso, né? Quando você vai abrir, aqui no Nubank não vai ser diferente, você vai abrir ali a conta, você precisa tirar foto ali dos seus documentos, você precisa tirar selfie e enviar isso para a instituição para ela fazer essa validação. O que ocorre ali por trás, o que tem que ser feito? Só não apareceu o videozinho aqui, deixa eu ver. Agora apareceu. Beleza. Então, o que tem que ser feito? Então, a gente pega essa informação, esses documentos, como, por exemplo, uma carteira de motorista, armazena ela num serviço de armazenamento, como o Amazon S3, que é o nosso serviço de armazenamento de objetos, e no momento que tira a selfie e envia, a gente precisa de um serviço que seja capaz de fazer essa comparação. E o Amazon Recognition pode ser um desses serviços. Como é um volume muito alto de requisições e isso não pode ser feito manualmente, a gente precisa de um poder computacional, um compute vision, que vai ser capaz de fazer reconhecimento facial
e também fazer análises, comparativos, por exemplo, entre uma foto e a outra para saber se são a mesma pessoa. Então, o Recognition ele é um serviço da AWS que possui um modelo já pré-treinado capaz de fazer reconhecimento facial e análises de comparação. O legal dele é que ele já está pronto, o serviço. Então, você facilmente consegue integrar na sua arquitetura, na sua aplicação, de fazer essa verificação de documentos, e você, por o modelo já estar pré-treinado, você não precisa de conhecimentos profundos ali na questão de machine learning. Simplesmente você vai integrar ele no seu workflow e fazer essa análise. E aí você consegue criar pontuações e thresholds para saber em que momento que você pode dar sequência no processo de onboard e criação dessa conta do cliente ou não. O que a gente tem visto muito, que acontece também, é o cliente ele envia, ali o fraudador ele envia ali um documento de uma pessoa, só que na hora da selfie ele vai colocar uma outra foto, né, para tentar bater, sendo que não é a pessoa ali que está manuseando o celular. Então, o que o Amazon Recognition possui é uma feature chamada, acho que volta, só não está dando play no videozinho, era para dentro do celular aqui ter um videozinho mostrando essa feature. Mas existe uma feature do Recognition que chama Liveness Detection, que é o quê? Ele vai utilizar técnicas ali de movimento, tá? Para ser capaz de, na hora de fazer essa comparação, a gente efetivar que ali é uma pessoa real. Então, ele pede para fazer movimentações, por exemplo, com o nariz, jogar para cima, jogar para o outro lado, justamente para garantir que aquilo não é uma foto. Se a pessoa colocar uma foto na frente, ele vai dar um score ali de negado e não segue com o processo de onboard. Legal. E aqui, trazendo um pouco isso na prática, como eu comentei, como que a gente pode integrar esse serviço na arquitetura? Então, aqui é uma arquitetura de referência. Imagina que a gente tem o usuário ali, então ele está enviando, ele está utilizando da aplicação web da instituição financeira. Esse primeiro, o AWS Amplify, é um serviço que ajuda os clientes na criação e na hospedagem dessas aplicações. E no momento que ele clicou lá em Upload e mandou os documentos, ele está fazendo uma chamada API ali da sua aplicação para o mundo ali AWS. E para isso a gente precisa de um gerenciador de APIs como o API Gateway. Então ele vai receber essa informação e a gente pode ter como, por exemplo, um AWS Lambda como back-end, que é o nosso serviço serverless, onde a gente coloca ali uma codificação em Python, enfim, para ele identificar que tipo de documento é esse e começar a acionar, fazer uma chamada para iniciar uma orquestração, um workflow. O que pode ter nesse workflow? O nosso Amazon Recognition, como eu expliquei. Então, se for uma verificação de documento, ele já consegue fazer essa comparação. E o Tag Extract vai servir como um serviço de OCR. Então, se eu estou mandando um documento de um comprovante de rendimento, e eu preciso tirar alguns valores ali dele, eu posso fazer isso com o Tag Extract. Então, eu consigo fazer a comparação das faces, tirar essas informações desses documentos e armazenar no Amazon DynamoDB, que é o nosso serviço de banco de dados não relacional. E aí, para ser utilizado posteriormente. Perfeito? Boa. E aí a gente vem para a parte de prevenção de fraude. A parte de prevenção de fraude, a AWS ela oferece diferentes abordagens de treinamento de modelo de machine learning. E todas elas a gente vai ser bem específico no serviço do Amazon SageMaker. Para quem não conhece, o Amazon SageMaker é um serviço, o nosso principal serviço de treinamento e criação de MLOps, tudo voltado para a parte de machine learning. E quando a gente fala de detecção de fraude, existem algumas abordagens que a gente pode utilizar na hora do treinamento. A primeira é a abordagem supervisionada de machine learning. Como que ela funciona? Então, imagina que a gente tem o nosso modelo, a gente precisa treinar e a gente tem um dataset com todas as nossas transações financeiras. Perfeito? Só que... eu que apertei, não. Então, quando eu tenho esse dataset com todas as transações, essas transações ela vai ter que conter ali exemplos e etiquetas para mim, que ela informa que qual daquelas transações é uma fraude ou não é. Então, eu vou pegar uma base histórica dessas transações e eu vou ter lá, aquela primeira transação foi fraude, a segunda não foi, a terceira foi.
Então, eu estou dando exemplos para o modelo de entrada e saída. Eu pego essas informações, esse volume de dados, e treino um modelo utilizando o SageMaker. E, para isso, existem alguns algoritmos, como, por exemplo, o XGBoost, que você pode utilizar para treinar um dataset supervisionado. Vai ter um outro ponto, que são abordagens de machine learning de treinamento não supervisionado, que é quando eu vou pegar aquele dataset, eu não tenho essa instrução, essa etiqueta, essa label dizendo o que é fraude ou o que não é fraude, mas mesmo assim eu vou passar esse volume, vou treinar o meu modelo e ele vai se basear em padrões ali desse volume, muitas vezes detecção de anomalia, para saber o que é fraude ou não. Então, se eu tenho várias transações, por exemplo, formando, é tudo de R$100 e aparece uma de R$1.000, ela está bem distante, ela tem um padrão diferente, isso pode ser olhado ali como uma possível fraude. E a gente vai também ter algoritmos para isso, como, por exemplo, o Random Cluster Forest aqui pode ser um dos algoritmos utilizados dentro do SageMaker para fazer esse treinamento. Mas vocês percebem que aqui a gente sempre está olhando a transação em si. A gente sempre está olhando se, do que eu aprendi desses valores de transferência, se foi uma fraude ou não foi, pelo histórico, mas eu nunca estou vendo qual relação será que essa transação tem com as outras transações, com o horário que ela foi feito, com o IP que foi realizado essa transação, se no mesma hora teve outras transações sendo realizadas, isso eu não estou vendo. Aí que entra a abordagem baseada em grafos, que é quando eu consigo ter uma amplitude maior na visão dessa transação e ver todos os relacionamentos que ela possui. Todos os relacionamentos diretos que essa transferência possui. A gente vai entrar em mais detalhe para ficar mais clara a diferença. Mas também, nisso, existe aqui um algoritmo, que é o Deep Graph Library, que você pode usar dentro do SageMaker para fazer esse treinamento. E o SageMaker, pessoal, para quem já utilizou, já conhece nele, deve ter notado que do final de dezembro do ano passado para cá, ele sofreu umas mudanças. Na verdade, apareceu uma nova funcionalidade, um novo serviço com o mesmo nome do SageMaker, que é o Amazon SageMaker Unify Studio. Então, ele é um estúdio, uma plataforma ali, que ele vai te entregar uma experiência unificada, onde nela você vai ter parte de engenharia de dados, treinamento de machine learning e também construção para aplicações de IA generativa. Então, a ideia da ferramenta é ela permitir que você faça engenharia, faça limpeza, tratamento de dados, crie toda a sua estrutura de MLOps e faça com que tenha, por ela ser um estúdio onde vai ser utilizado por toda a companhia, ela faz com que você acelere e contribua mais com a colaboração dos times para a criação de produtos de dados e entrega de novos produtos ali para ser consumido para o resto da organização, como, por exemplo, um motor de fraude, um score de fraude. E como que ele impulsiona essa colaboração entre os times? Qual que é a ideia do SageMaker Unify Studio? Quando a empresa começa a utilizar esse serviço, a ideia é que ele crie um domínio. Ele vai criar um único domínio, onde dentro todos os times vão começar a acessar essa plataforma e ele vai ter cada time vai ter o seu projeto. Então, imagina no cenário de fraude. Para a gente começar a treinar o modelo de fraude, eu preciso de um dataset ali de transações. Então, eu vou ter um time que é responsável por essas transações, que é responsável por fazer a engenharia de dados e prover esse dataset de uma forma consumível. Então, esse time ele vai criar um projeto que é responsável por essas transações, trabalha essas transações dentro desse projeto e publica para outros times poderem consumir. Então, eu posso ter um outro projeto, no meu caso, que eu sou por exemplo, eu sou do time de análise de fraude. Eu preciso dessas transações, eu vou criar um novo projeto, eu vou pegar o acesso a essa base de transações e vou começar a treinar meu modelo. Então, isso não serve só para fraude, tá? Eu posso ter projetos de análise de churn, relatórios de vendas, enfim, a ideia é que tenha uma colaboração na plataforma para que todos os times comecem a compartilhar o acesso criar e compartilhar o acesso do dado. Então, vamos imaginar como que seria a jornada ali, o processo, desde que o time está trabalhando ali com o dataset das transações, até a gente começar a treinar o nosso modelo.
Então, imagina que o time lá responsável pelas transações está extraindo, né, da sua solução de pagamentos, todas as transações que foram feitas. Ele vai ter, para fazer a parte de ETL, ele vai ter uma camada, uma funcionalidade, uma feature dentro do SageMaker Unify Studio visual, onde ele consegue ir arrastando ali as caixinhas e trazendo os dados, por exemplo, para um bucket S3. Aqui no meio ele pode fazer todas as transformações, agregação, limpeza de coluna, todo o pipeline de dados ele vai conseguir fazer aqui sem precisar digitar uma linha de código Spark, por exemplo. E aí ele trazer esses dados para dentro do SageMaker. Então, quando esses dados eles estão prontos, essa base de transações está pronta no SageMaker, ele vai ter também uma ferramenta para fazer exploração de dados. Então, utilizando uma linguagem de SQL padrão, você consegue fazer exploração e ver todos os registros dessa base. Imaginando que essa base está pronta para ser consumida e pronta para ser fornecida para o resto da companhia. Como que eu compartilho isso? Aí que entra a questão do nosso catálogo de negócio dentro da ferramenta do Unify Studio, que vai funcionar como se fosse um mercado de dados. Então, o time que é responsável por aquele dataset de transação, ele vai cadastrar esse dataset dentro do catálogo, ele vai descrever para que ele serve, qual é o caso de uso, quais que foram os resultados de uma das regras de qualidade de dados, tem a parte de linhagem para mostrar todos os processos de transformação que essa base de dados, essa base de transações ela passou, e assim por diante. E aí ele vai publicar. Aí começa o papel, né, a vez do outro time que vai criar um modelo. Ele vai acessar o catálogo, vai mandar uma requisição, e vai ter, no projeto dele, ele vai ter acesso a essa base de transação. Antes de ele começar a fazer treinamento, por mais que o engenheiro de dados já tenha feito limpeza, agregação, sempre tem alguma coisa que o Data Science vai fazer de preparação de dados. Por exemplo, ele vai pegar e vai quebrar em três partes esse modelo, onde, por exemplo, 70% ele vai deixar para treinamento, 20% ele vai deixar para validação e 10% ele vai deixar para teste. Ele vai tirar algumas colunas que não são necessárias. Como ele pode fazer isso? Tem a opção visual, que eu comentei para vocês, mas também ele vai ter os Jupyter Notebooks, onde ele pode codificar aqui utilizando Spark, utilizando Python, enfim, a linguagem de preferência dele. Então, depois que ele preparou esse dado, e aí sim ele está pronto para o treinamento, temos uma outra funcionalidade que chama Pipelines ML. E aí também é uma interface visual, onde, arrastando caixinhas, você consegue fazer todo o workflow do treinamento do seu modelo. Então, por exemplo, a gente pode ter uma caixa ali, a primeira, que é Trainer Model, e ali eu vou fazer o apontamento de, esse é o dataset de treinamento, que é o 70%. Esse é o dataset de validação, o dataset de teste. Depois, eu crio o meu modelo, e aí eu posso selecionar qual tipo de algoritmo eu quero utilizar. Então, por exemplo, aqui é um XGBoost. Então, eu já sei que eu estou falando de um treinamento supervisionado aqui. E essa é uma lista já de algoritmos que são pré-buildados dentro da solução. Então, aqui você também não precisa ter conhecimento profundos ali de machine learning para treinar o seu modelo. E depois que você criou, você tem dois tipos de deploy. Você tem o deploy via batch inference. Então, inference é o processo de inferência. É quando a gente traz novos dados para pedir para o modelo avaliar, no nosso caso, se é uma fraude ou não. Só que aqui no modelo de batch, que é o que eu estou mandando um arquivo, lá pode ter 100 transações, e eu quero que ele me diga uma a uma se isso é uma fraude ou não. E tem a parte de endpoint, que aí é uma implementação para real-time. Tá? Então, ele vai me dar uma URL, eu vou integrar isso na minha aplicação de transação financeira. No momento que eu fazer um pagamento no meu cartão, eu posso, em real-time, chegar nesse endpoint, perguntar para ele se isso é uma transação fraudulenta ou não, e ele me retornar sim ou não. Se sim, eu já paro, eu já não aprovo ali a transação, e se não, eu sigo adiante. Legal? Mas o que a gente tem visto bastante, pessoal, também? Quando a gente tem aquela base de treinamento, a gente vem recebendo muitas solicitações onde empresas
eles gostariam de fazer trabalhos colaborativos com outras empresas, tá? Para pegar padrões diferentes de dados e a gente começar a treinar o mesmo modelo. E para isso existe um serviço chamado AWS Clean Rooms, que ele vai fornecer essa integração entre as empresas de uma maneira segura. Como é que vai funcionar? Imagina que esse primeiro AWS Account aqui, ó, é da empresa A, tá? Esse segundo AWS Account é da empresa B. E aí a gente cria uma sala segura, uma sala limpa aqui de colaboração, onde ambas as empresas vão colocar no seu catálogo essa base de dados. Então, imagina que aquela base de pagamentos que a gente está falando, ou outros tipos também de casos de uso, a gente vai trazer para esse catálogo e registrar dentro da nossa sala. A outra empresa aqui vai fazer a mesma coisa, registrar os seus catálogos e colocar dentro da sala. E aí a gente vai possibilitar que nessa sala a gente faça exploração de dados, utilizando o SQL, claro, colocando regras dos dois lados para saber até onde essa empresa pode analisar o meu dado. E a junção, por exemplo, desses dois datasets, pode sair um único dataset que eu vou treinar o meu modelo. Uma das empresas pode fornecer a sua imagem de treinamento, o seu algoritmo, tá? Então, pode ser um algoritmo customizado, criado pela empresa para a parte de fraude. Ele registra isso dentro da sala segura, com os resultados, que são as junções das duas bases, a gente treina o modelo, e isso vai sair um artefato, que a gente chama. O que é um artefato? É o container ali, né? Onde tem o nosso algoritmo, o nosso modelo Machine Learning, já treinado. E com esse artefato, aqui no nosso bucket do S3, eu posso subir um endpoint em real time, onde eu posso começar a fazer requisição e ele me dizer se aquela transação é uma fraude ou não. Isso para real time, mas se for via batch inference, já tem. Dentro aqui do Clean Rooms também, ambas as empresas vão poder ir levando ali o seu dado para fazer análise via batch. Legal. Aí vem a parte do grafo. Então, qual que é a diferença aqui para a gente entrar um pouco mais fundo no quais são as vantagens de grafo? Esse aqui é um exemplo bem simples do grafo. Então, imagina que é o seguinte, esse do meio é minha conta. Então, imagina que aqui é a conta bancária do Rafael. Ele tem o e-mail dele cadastrado, ele tem o telefone onde ele utiliza ali para fazer onde ele utiliza o aplicativo. Ele tem a data de aniversário dele no cadastro, o IP da máquina, por exemplo, que ele fez a abertura da conta, ele tem outro e-mail, o endereço e outro telefone. Uma relação de grafo bem simples. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia do grafo é ele mostrar para a gente todas as ligações que ele tem, né, de forma direta com essa conta. Perfeito? Vamos ver como é que ficaria quando a gente coloca as transações aqui dentro. Imagina que é o seguinte, é minha conta do meio, a conta do Rafael. Eu fiz diversas transações financeiras, legal? A gente pode notar que grande parte dessas transações financeiras, ela tem uma ligação direta com aquele meu IP, legal? E grande parte dessas transações também tem uma ligação direta com esses estabelecimentos. O que significa isso? Significa que é o Rafael na casa dele, que é utilizando a máquina do IP dele, da casa dele, e gastando ali com estabelecimentos que já são comuns do dia a dia dele. Por exemplo, a padaria que ele gosta de tomar café, a loja da Amazon para fazer compra e assim por diante. Mas tem alguns pontos bem curiosos aqui, que é o quê? Olha esse IP aqui. Ele não tem uma relação direta. O IP dessa máquina não tem uma relação direta com a minha conta, mas ele tem uma relação direta com a transação. Quer dizer que essa transação foi feita por esse IP, não pelo de costume. Essa aqui também não. Esse aqui não foi o telefone que eu utilizei para abrir o aplicativo da instituição financeira. Esse IP aqui não foi o mesmo que eu utilizo, nem ali. Pode ser fraude? Pode ser, pode não ser. Pode ser simplesmente que é o Rafael na casa dos pais dele, utilizando um outro computador ou um telefone que ele acabou de comprar. Beleza? Então, a gente tem que ampliar isso para a gente começar a ver onde tem possíveis fraudes. Vamos ver alguns exemplos onde pode ser uma possível fraude. Aqui. Imagina que é o seguinte, olham essas contas aqui. São diversas contas onde elas compartilham das mesmas informações, do mesmo endereço, do mesmo telefone, diversas delas foram criadas pelo mesmo IP,
têm os mesmos e-mails. O que significa isso aqui? Que é um risco alto aqui que essas contas foram abertas por um fraudador, onde as informações utilizadas foram de violação de dados. Ele pegou o dado de alguém e começou a criar várias contas. Quem é a vítima aqui? Possivelmente é aquela conta lá de cima, porque ela não tem ligação direta com outras contas e ela só tem uma ligação direta com uma dessas contas aqui, que é o telefone dele. Então, possivelmente aquele foi a vítima e ele utilizou desse telefone para a criação de várias outras contas. Então, é aí que o grafo começa a ajudar. Percebam que ele é diferente do supervisionado ou não supervisionado quando eu estou utilizando uma única transação. Legal? Agora, vamos colocar as transações financeiras nesse mundo aqui. Olha como é que fica. Então, só de olhar aqui, o que já dá para notar? Que o meu problema ali de contas, foram contas criadas por dados fraudulentos ali, está naquele miolo ali do meio. Possivelmente, todas essas transações aqui em volta são transações fraudulentas. Essa daqui pode ser a vítima. Então, essas transações aqui foi ele que fez mesmo, possivelmente são transações legítimas. Essa daqui, porque também são legítimas, porque a única coisa que tem em comum é a data de nascimento, mas aquelas que estão em torno daquelas outras contas, não. Então, aí a gente já começa, batendo o olho em grafo, fica mais fácil de identificar, batendo um olho na modelagem por grafos, fica mais fácil de identificar onde tem possível fraude ou não. E não olhando na conta, mas agora olhando na questão de cartão de crédito, por exemplo. Imagina esse cenário. Eu tenho a minha conta, a conta do Rafael, ele tem todas as relações, data de nascimento, o IP do telefone, endereço e assim por diante, mas, igual da outra vez, a gente tem transações que foram utilizados outros IPs, né, que não são IPs que têm uma relação direta com a minha conta. Pode ser fraude ou pode ser novamente o Rafael na casa dos pais dele utilizando o computador, perfeito? Mas aí como que a gente vai descobrir? Vamos pegar um desses IPs aqui e vamos dar um zoom e explodir para ver o que tem dentro quando a gente põe o maior número de transação. A gente vê que o quê? Um desses IPs, da mesma maneira que ele fez uma transação financeira utilizando a conta do Rafael, se a gente pegar um intervalo de 1 hora, a gente consegue notar que o quê? Ele também fez várias transações financeiras de outras contas em outros estabelecimentos. Então, aqui, possivelmente, ele está com uma listinha ali de cartão, onde ele está utilizando o número e tentando fazer várias transações, e essas daqui foram as que ele conseguiu. Legal? E aí você deve estar perguntando, pô, mas você fez toda essa análise aqui olhando, mas a gente está falando de milhões de transações ali, de PIX e tudo mais. Aí que entra os serviços da AWS em grafo. Então, a AWS ela possui o Amazon Neptune, que é um serviço de banco de dados baseado em grafo, onde você consegue fazer a modelagem dos grafos, criar esses relacionamentos, colocar dentro do Neptune e utilizar o SageMaker para treinamento de um modelo, utilizando algoritmos específicos ali de grafos. A parte de engenharia de ETL continua a mesma, então você vai utilizar serviços da AWS, da parte de Analytics, para extrair esse dado, montar a modelagem em grafo, utilizar o Neptune para armazenamento e o SageMaker para treinamento do modelo. Isso serve apenas para fraude? Não, vai servir para qualquer aplicação onde a análise desses relacionamentos desses serviços é o que mais importa. Como, por exemplo, sistemas de lavagem de dinheiro. Então, tem várias empresas fazendo transações ali de valores altíssimos, onde o dono dessas empresas, o titular dessas empresas, possui o mesmo sobrenome, por exemplo. Enfim, então, qualquer coisa que tem esses relacionamentos, essa estrutura de grafo vai servir. E como que a gente cria esses relacionamentos? Tudo agora tem Generative AI para apoiar a gente, certo? Então, o que seria possível fazer? Imagina que eu tenho aquela base de transações, tá, num CSV, eu trago isso para um Neptune Notebook, ou até aqueles notebooks do SageMaker, que eu mostrei para vocês lá atrás, e eu armazeno isso no storage, e eu utilizo, por exemplo, estratégias como o LLM Graph Transforming Chain, junto com o LLM de IA generativa da Anthropic e o Cloud Sonnet, para olhar para a gente essas bases de transações, analisar as relações que tem dentro dela e criar aquele mapa para a gente. E aí,
Eu armazeno isso dentro do Neptune e analiso com o SageMaker. Perfeito? Pessoal, essa foi uma breve ali explicação sobre como que a gente pode construir isso dentro da AWS. Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente estamos aqui para ajudar. Tá bom? Obrigado. Boa, vou convidar aí Jairo, Botman. O Rafael já está aqui para se manter aqui no palco para abrir para perguntas. Vou começar com uma online aqui. E ela vai para vocês aqui do Nubank, Botman e Jairo. O Vitor mandou aqui para a gente, interessante, hoje a dependência do engenheiro para aplicar... Interessante, hoje tem a dependência do engenheiro para aplicar as regras de negócio. Mas vocês pensam em rever esse item? Sim, sim. Hoje a gente depende muito do engenheiro ainda para criar as regras. E a gente tem um tempo, né? Então acaba demorando um pouco mais para a gente poder deployar essa regra em produção. Então, hoje essas regras de negócios, elas são criadas, não são pelo engenheiro, são pelos analistas, né? Então, se os analistas, eles mesmos já criarem as regras, então a gente tem uma agilidade aí. Então, no futuro, a gente pensa formas do próprio analista criar essas regras com que ele já tem conhecimento. Boa. Alguém aqui? Uma pergunta? Oi? A minha pergunta vai para o Rafael. Eu vi bastante questão de inteligência artificial na área ali da antifraude, né? Como que você lida ali no princípio, né? Onde as credenciais são roubadas? Por exemplo, você falou da autenticação live. Isso aí eu vi um script ano passado, mais ou menos, que burlava essa autenticação live. Hoje em dia, com a evolução da inteligência artificial, a gente já consegue moldar rostos, né? Então, esse in-live acaba se tornando uma tecnologia de segurança defasada. Como que lida com essas questões, a inovação? Acho que muita coisa vem mudando agora por conta de Generative AI. Eu tenho até um ponto que a gente tinha na parte de autenticação, que alterou recentemente, quando a gente falava de autenticação via voz também, né? A gente tinha todos os modelos ali capazes de fazer isso, só que isso vem se tornando um desafio cada vez maior. Assim, eu não vou ter uma resposta para te informar como os modelos já estão preparados para trazer todas as defesas possíveis em cima de cenários que está evoluindo a todo momento. O que eu posso te dizer é, com a evolução e quanto mais os modelos vão estar preparados e treinados para situações como essa, eles vão ser capazes de detectar. Mas isso é uma pergunta também que eu não vou ter uma resposta na ponta da língua para te dizer, porque realmente isso acontece, a gente tem visto isso como cenários onde cada vez mais você corrige de um lado, aparece novidade, né? Corrige do outro, aparece novidade. Volátil. O brasileiro ele é bem criativo, né? É um cenário bem volátil mesmo. É bem volátil. Então, é isso, é treinamento de modelo onde ele vai sendo capaz de detectar pontos ali como esse, tá? Mas, na essência, o que a gente vai ter de arquitetura e serviços, isso não vai mudar. Pode ter um guardrail adicional ali, aqui, mas a essência é a gente ter modelos e algoritmos mais preparados para identificar situações como essa. Posso complementar um pouco a resposta também? Sobre liveness, o Nubank tem como ferramenta de autenticação e segurança, né? Mas, além do processo e do modelo que roda por trás, a gente também conta com o ambiente seguro do aplicativo. Então, Que é o IP que ele falou. não só isso, mas a ferramenta que faz o processo do liveness tem um SDK embarcado. Esse SDK, ele verifica outras coisas antes de começar um liveness. Por exemplo, se o celular está rootado, ele não funciona. Se é uma injeção de vídeo, ele não funciona. Então, ele faz outras análises antes da análise do vídeo em si. E pós-análise do vídeo, tem outros modelos aqui no Nubank, né, estou falando do nosso caso, que analisa, além do resultado do liveness dar sucesso, a gente também roda outros modelos para analisar
se não é uma possível fraude, além de tudo que a gente tem antes. Então, a gente tem, no mínimo, 3 etapas no nosso live. Eu tenho visto empresas também, indo nessa linha que ele comentou, já pegando padrões de como ele rola a página no aplicativo, a demora ali onde ele faz navegação. Então, tudo isso vai servir como indicadores para tentar fechar o máximo possível. Então, ali, essa inteligência dentro da própria aplicação vai fazer todo sentido. Boa. Mais uma pergunta aqui para o time de Defense, Platform. Do Vitor também. Uma dúvida. Hoje a plataforma de fraude consegue integrar com fornecedores de device fingerprint, biometria, outras de formas transparente, independente da região? Sim. Como a gente tinha mostrado no desenho, a gente trabalha com o conceito de features. Então, features é qualquer tipo de serviço que o executor de regras e modelos vai buscar um dado. Então, pode ser qualquer fonte de dados, inclusive qualquer serviço da AWS, por exemplo, como foi mostrado aqui. Então, pode também trabalhar com qualquer provider de informação. E é transparente para quem está integrando. Óbvio que tem que ter uma preparação, tem que ter alguma coisa para acontecer ali, para ele se chamar, mas a regra em si, não precisa conhecer o provider. Bom, aqui, alguém mais alguma pergunta? Boa noite. Falando mais sobre a questão do mobile, eu queria entender melhor a importância do mobile no contexto de prevenção a fraudes. E você comentou do SDK. Existe uma correlação do SDK com a plataforma de fraudes? Tipo, uma experiência na plataforma melhora o SDK? Ou uma experiência no SDK ali melhora a performance da plataforma? Tá, boa noite. O nosso aplicativo ele tem vários pequenos SDKs, só nossos, mas como de providers. O Liveness que a gente utiliza é de provider, mais de um, inclusive. Então, assim, não tem uma relação direta com a plataforma de análise de risco, mas ela aciona efeitos no aplicativo, no app. Então, por exemplo, quando a gente fez a análise da transação de um Pix, e a gente entende que tem um risco, ele vai entregar um live nesse aplicativo. Então, tem uma sinergia entre aplicativo e ecossistema Nubank back-end. E tem várias outras ações ali que podem acontecer no aplicativo também, sendo disparado pela plataforma. Respondi? Sim. Bom, agora eu vou mesclar aqui um online, Rafael. O Felipe mandou aqui para a gente. Na apresentação da AWS, achei muito interessante a ideia de clean rooms para colaboração entre empresas, mas não entendi como se faz para entrar nessa sala. A empresa A precisa deixar o seu conjunto de dados abertos no catálogo e a empresa B, que vai consultar e enviar uma proposta de colaboração para a empresa? Boa pergunta. Como é que vai funcionar? Então, uma das empresas ela vai criar ali a colaboração, então vai criar ali a sala, e ele vai ter uma lista de membros de quem ele quer convidar, baseado no ID da conta da AWS. Então, imaginando que ele vai pegar o ID da conta da AWS da empresa B, vai fazer o convite, ela vai embarcar ali dentro da colaboração. A ideia é que os dados que você coloque lá dentro, em nenhum momento ele vai ter acesso aos dados brutos ali, mas sim só aqueles onde você vai catalogar e vai destinar que aquele dataset pode ser registrado. Então, o catálogo, que a gente chama de serviço, o Glue, ele tem um catálogo de dados dentro dele, que você vai registrar a sua base de dados lá, registrar dentro do Clean Rooms, e dentro do Clean Rooms você vai ter regras também. Então, além de ele não estar vendo o seu dado bruto, só está vendo o dado já trabalhado, você vai ter regras para definir dentro do Clean Rooms. Por exemplo, ele pode fazer um select, sendo que o group by só vai ser pela localização. Perfeito? Então, você pode definir essa regra. Ele só vai poder fazer count. Se ele fizer um select e tiver vai de 100 linhas, aquela cláusula where que ele colocou só vai retornar um usuário, para você preservar a identificação desse único usuário, ele não vai trazer. Então, tem uma série de guardrails dentro do Clean Rooms que você consegue estabelecer
para que a outra empresa não veja. A outra empresa até pode mandar templates para você aprovar, do tipo, eu quero começar a usar essa query. E ele te manda uma solicitação. Se você acha que essa solicitação, essa query que ele está pedindo para rodar, vai expor alguma informação que você não queira, você pode não aprovar. Então, tem o controle de qual tipo de dado você está registrando e também tem o controle dentro da sala de quais queries podem ser executadas. Aproveitando aqui para fazer uma pergunta, pessoal do Nubank, assim, eu entendo que a questão da prevenção à fraude ali, né, o motor, ele retorna uma resposta probabilística e não determinística, no caso. Me corrija se eu estiver errado, né? Dado que é uma resposta probabilística, se for um caso assim que parece ser uma fraude, mas não há tanta certeza de ser uma fraude, vocês podem tomar medidas adicionais de pedir uma autenticação extra ou simplesmente vocês barram a transação e acabou o fluxo nesse caso? Eu acho que depende muito da transação, né, do evento, mas sim, tem casos que pode ser até o caso, geralmente a gente libera a transação e isso pode ir por causa da backstage actions, né? Então pode ser gerada uma ação assíncrona que pode pedir por dados depois e coisas do tipo. Mas acho que pode depender bastante do evento ali que está acontecendo. Complementando também, as regras são definidas pelos times, pelos produtos. Então, eles conseguem definir a sensibilidade que aquela regra vai ter e a ação que ela vai ter. Então, pode ser um backstage action, pode ser também um live action de bloquear ou chamar um challenge, ou chamar um PIN, por exemplo, ou negar a transação. E mais alguém? Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro. Eu queria perguntar sobre temperatura de dados em relação à segurança. A AWS trabalha com temperatura de dados ou não? O que você refere à temperatura de dados? Quanto mais ele está sendo utilizado? Eu digo, pode dar um pouco mais de tem uma detalhe? parte que vocês mostraram que tem MS, né? Como se fosse tempo de resposta. Esse tempo de resposta, ele estaria em action em primeira instância, assim, ou não? Falo, por exemplo, assim, antes de passar o dado direto para o servidor em si, onde está, como se fosse, pensar. Eu deixar o dado numa camada mais quente para diminuir uma latência do que eu vou levar ali para treinar o modelo? Isso. Tá, boa, beleza. Sim, dá para a gente fazer isso. Vou te dar um exemplo e você me diz se é o caminho que é sua dúvida, tá? Sempre quando a gente vai armazenar todo esse volume de dados, a gente utiliza o Amazon S3, que é o que a gente utiliza ali como um data lake, por exemplo, tá? Dentro dele, vão ter tiers ali de armazenamento, onde aqueles dados mais quentes, que aí a gente pode deixar no tier de standard, ele vai ter um tempo de resposta mais rápido do que você deixar em dados mais frios. Então, o que eu consigo fazer ali para medir essa temperatura? Eu consigo criar ciclos ali de verificação, onde, conforme esse dado ele passa de certo período e ele não começa a ser tão utilizado, eu vou colocando ele em tiers mais frios, tanto para economia de custo, porque eu sei que eu não vou utilizar ele tanto, mas ele vai ter uma latência maior, porque muitas vezes eu vou precisar retrivar ele de outros repositórios para poder jogar isso para dentro do modelo. Então, tudo isso não fica nem voltado ali para o modelo, mas sim da nossa camada de armazenamento. Vão ter vários tiers e você vai poder setar ali em qual temperatura do tier que você quer manter esse dado, de acordo do quanto você precisa utilizar e qual o tempo de latência que você precisa de resposta. Seria isso? Excelente, obrigado. Obrigado. Boa, vou trazer aqui agora uma online. O Felipe Caetano perguntou para vocês aí, do time de fraude aqui do Nubank. Tem uma pergunta para a primeira apresentação. O apresentador mencionou que dentro das features existem consultas a elementos third party. A plataforma de defesa consegue lidar com falhas desses parceiros externos para garantir a velocidade das respostas e garantir também a segurança da transação? Sim. A gente... o que vale é o evento, né? Então, o evento, geralmente, ele tem um tempo limite para ser executado. Então, a gente não pode depender de falhas ou de tempos de resposta muito longos de outros providers. Então, cada regra tem sua característica.
mas a gente não pode deixar que essa latência afete o evento que é o principal. Boa. E complementando também, desculpa, a gente tem, em um dos serviços, ou mais de um, a gente cria camadas de cache. Então, a gente analisa qual que é o tipo de requisição, para onde a gente está mandando e qual que é o payload. Se for igual ao anterior, por exemplo, a gente consegue já entregar na hora, não precisa até o third party para pegar a informação. A gente consegue mitigar esse tipo de cenário. Boa aqui. Mais alguém? Pergunta? Bom, tem mais uma online aqui. Nubank utiliza alguma ferramenta antifraude transacional externa, como antifraude da FICO, etc., soluções internas? Soluções internas. Pode abrir. Boa. Agora para... Vamos lá. Boa noite. Pergunta direcionada para a equipe do Nubank. A IA que vocês usam permite entender por que uma transação foi barrada? O cliente chega a ver alguma explicação ou só o alerta mesmo? Só o alerta. Qualquer tipo de informação de resultante da análise não fica exposta. Por uma questão de segurança, inclusive. A gente sabe que o mundo de fraude, eles aprendem muito rápido. Então, quanto menos informação a gente passar, melhor para todo mundo. Ô, Rafael, toda essa configuração de operação e tratamento é feita somente com a AWS ou utiliza uma outra plataforma de backup? E qual? Toda a solução que eu apresentei aqui, o que possibilita você criar esse end-to-end, desde o tratamento do dado até o treinamento de machine learning, sim, 100% a AWS. Tem alguns momentos, por exemplo, na última parte da apresentação, onde eu mostrei um modelo de Generative AI do Cloud3 Sonnet. Isso é da Anthropic, que também é uma parceira ali, a AWS, e a gente tem os nossos modelos. Mas em todas as etapas do serviço, Neptune, o SageMaker em si e Amazon S3, AWS. São todos serviços já disponíveis? São todos os serviços que você, se você entrar na console, você vai ter acesso. Boa. Alguém? Bom, tem mais uma última pergunta aqui no online, do Lucas. Como é feita a gestão de todas as regras já existentes? É responsabilidade de cada time mantê-las e atualizá-las? Possui validade? Utiliza alguma ferramenta de apoio nessa gestão? Um monte. Sim, cada time responsável pela regra, que faz a gestão, né, dessas regras. Então, a gente tem mais de 30 times de fraude e de outros produtos do Nubank que fazem a gestão dessas regras. E aí vai de cada regra. Vão ter regras que não fazem mais sentido de estarem lá, então podem ser retiradas e atualizadas também. A gente dispõe de uma interface que tem meio que um catálogo, né, das regras, dos modelos, tudo que a gente tem na plataforma. E por lá é mais fácil deles verem o que tem, dos clientes verem o que a gente tem na plataforma e fazer alterações e modificações. A gente tem, em média, 10 deployments por dia, muito disso por conta de regra, né? E a gente também tem aquele modelo Shadow que o Jair explicou, também para avaliar as regras. Então, os times estão constantemente avaliando o que eles têm, colocando novas regras e comparando. Então, isso é um ciclo contínuo. Eu vou estender a pergunta para o Rafael. Como que o SageMaker faz o controle de catálogos de regras? Tem versionamento? Sim, tem versionamento. Então, naquele catálogo que eu mostrei, existem vários tipos de controle, tá? Desde regras de qualidade. Então, por exemplo, antes de eu treinar um modelo, eu quero ver se existe campos nulos, campos duplicados, enfim, você consegue criar regras de validação, que aí, no momento ali de você olhar aquele catálogo, você já vai ter os resultados para saber se aquele volume de dados ele está próprio para ser utilizado no treinamento de modelo. Então, ele já vai ter um score ali, certo? E você vai ter as versões também. Então, cada alteração de esquema do seu dado, por exemplo, adicionar uma nova coluna, deletar uma nova coluna, isso vai servindo como novas versões dentro dele.
e quantidade também de usuários que estão consumindo dentro da plataforma do SageMaker esse volume de dados, porque aí você sabe, pô, se grande parte da empresa está usando, quer dizer que esse dado está atualizado, ele tá íntegro. E tem a linhagem de dados também, que é bem interessante, porque ele vai te dar uma visão, desde que aquele dado ele estava lá no modelo raw ali, né, até ele chegar no modelo Gold pronto para ser consumido. Quais jobs de Spark, por exemplo, que processaram esse dado para ele chegar nesse modelo final? Então, tudo isso dentro do catálogo você consegue ver. Obrigada. Alguém? Então, queria agradecer a todo mundo, vocês também pela apresentação, todo mundo online. Ah, desculpa. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, à vontade. Olá, boa noite. Eu vi lá na apresentação da AWS sobre a questão de análise de documentação. Eu queria entender como que você consegue validar as informações, porque eu não sei se vocês têm uma base própria, você utiliza a base de terceiros, para validar uma pessoa que teoricamente não teve muita validação no mercado, né? Uma pessoa às vezes é nova no mercado, e ele vai lá e coloca um documento lá que pode ser verdadeiro ou pode ser um documento fraudulento, e como evitar em casos de laranja também, que tem muitas empresas também que são criadas ali mais ou menos para servir para outras pessoas. Tudo isso é modelos próprios que ficam embutidos com algoritmos nossos dentro do Recognition, por exemplo, que é a primeira do onboard que você está comentando, né? Então, tudo ali são modelos próprios do SageMaker. A ideia é que ali, e até naquele exemplo que eu dei do tipo A, ele vai mandar uma foto da documentação e tirar a selfie, porque esse Compute Vision ele vai analisar aquelas duas fotos, tá? Existem outras ferramentas que eles têm funções de analisar bases externas de mercado para ver se houve algum vazamento de informação. Vou te dar um exemplo de uma credencial vazada, por exemplo. Então, a gente tem um serviço que chama WAF, que dentro dele existe recursos onde ele consulta bases externas para verificar se fora disso teve algum vazamento, para que se alguém tentar se logar na console da AWS ou tentar se logar na sua aplicação, ele já nega ali, tá? Mas da parte de visão ali, ele não está consumindo nenhuma base externa de outros parceiros. Isso são modelos próprios da AWS, que vão entender a imagem ali, aí pode ser uma imagem de comparação, como eu comentei, para te dizer, é uma pessoa real ali ou não é, ou simplesmente retirar dados de um documento. Ali eu não estou... Você pode ter um acesso, por exemplo, eu tenho um parceiro onde ele tem uma base de imagens e essas imagens são de fraudadores. E aí no Recognition você quer que acesse essa base para ele utilizar ele como fonte de comparação? Pode, tá? O Recognition, por padrão, ele não tem já uma base contratada de parceiro onde ele vê isso. Você pode trazer essa base. A ideia é que você crie essa sua base dos seus clientes, ou até mesmo a base de fraudadores, e utilize do modelo para fazer essas comparações. Ficou claro? Posso só dar um exemplo do Nubank? Isso que você está falando é onboarding, né? Quando uma conta está sendo aberta aqui. Isso. Lá no passado, era cara crachá. E alguém olhava e cadastrava e comparava e validava. Mas já tem bastante tempo que isso é automatizado. E aí a gente faz a comparação do rosto e da foto que está no documento, mas a gente tem provider que analisa a autenticidade daquela foto daquele documento. Aí ele tem templates que encaixa no tipo de documento do país, Brasil, México, Colômbia, para validar com a entidade local, entidade governamental ou uma privada, para além de validar a autenticidade do documento, os dados dele e os dados da pessoa. Se existe ela mesma, está viva, esse tipo de coisa. E Nubank faz todo esse processo no onboard. Tenho mais uma online aqui, já passo para você. O Charles perguntando: a troca de conhecimento entre o Nubank com outras instituições financeiras para contribuir com o mundo mais digital e seguro? Sim, não é a nossa área, a minha do Jário, mas a gente tem, dentro de fraude, áreas que fazem isso ativamente, tem grupos específicos para trocar experiências, especificamente sobre fraudes com outras instituições. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor. Eu vou exemplificar o caso que aconteceu na operação, que eu faço parte. A gente foi assinar um contrato, essa validação ali do rosto do cliente foi na parte final.
A gente estava fazendo 2 ao mesmo tempo. E aí, por algum motivo, os links foram um para um, outro para outro. Aí fiz a validação e deu erro, porque não bateu nas bases, né? O rosto A ficou para a pessoa B. E aí travou a operação, bloqueou, cancelou tudo. E como que funciona, por exemplo, para a gente desfazer essa operação que foi errada? Então, os 2 clientes eram verdadeiros, mas no momento ali de assinar o contrato, de fazer a validação, foi errado. O A ficou para o B e o B ficou para o A. E aí, no sistema, né, na central, parecia que foi operação fraudulenta, mas não foi. Foi um erro do envio ali do link, do contrato. Seria como, por exemplo, a pergunta seria, como que a gente, como funciona para desfazer esse erro, né? Para cancelar que não foi uma fraude e refazer da forma correta ali. Tá, vou explicar como poderia ser dentro do Recognition. Lembrando daquela arquitetura que eu mostrei, onde tem um workflow, e aí você pode ter várias etapas. Dentro do workflow, você pode, por exemplo, vamos ter várias técnicas para a gente fazer isso, tá?